um espaço muito significativo na realidade das instituições de ensino superior em nosso meio. A Faculdade Santa Casa nasce num ambiente de pesquisa. A diretoria de ensino do Hospital Santa Isabel, há mais de 30 anos, sustenta um programa de residência médica que é um dos melhores do país. A Faculdade Santa Casa propiciará aos seus graduandos e pós-graduandos reais condições de exercício profissional. E é uma satisfação muito grande, enquanto diretor acadêmico desta faculdade, poder estar oferecendo aos estudantes do nosso meio essa possibilidade de cursos que os capacitem efetivamente ao exercício profissional. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento online da Faculdade Santa Casa. Meu nome é Ana Dulce Santana, eu sou enfermeira, professora, doutora e mestre em enfermagem, coordenadora do curso de graduação em enfermagem da Faculdade Santa Casa. Essa noite nós teremos mais uma das webclass proporcionada pelos cursos de especialização em unidade de terapia intensiva e urgência e emergência. Mas antes de adentrarmos nessa webclass, eu vou apresentar um pouco a Faculdade Santa Casa. Ela é uma instituição de ensino na área de saúde pertencente à Santa Casa da Bahia, uma instituição com longa experiência em saúde e educação, cuja história é conhecida por todos os baianos e se confunde com a própria história da cidade do Salvador. A Faculdade Santa Casa nasce da aspiração da Santa Casa da Bahia de ter uma faculdade própria, né? E que vai se utilizando do seu rico campo de práticas, o qual, ao longo de décadas, tem sido utilizada por outras instituições de ensino na nossa cidade. A Faculdade Santa Casa inicia sua graduação com 3 cursos: fisioterapia, psicologia e enfermagem. A única instituição de ensino superior, privada daqui de Salvador, que tem seu hospital próprio, que é o Hospital Santa Isabel. Então, isso é um diferencial na Faculdade Santa Casa. Para além do hospital, nós temos no nosso projeto pedagógico centrado numa experiência teórica e prática em laboratórios, em simulação realística, temos o INES, né? E os estágios no próprio hospital. Dentro desse percurso formativo, a Faculdade Santa Casa traz uma característica que é transversal, que é o cuidado de si e o cuidado do outro, onde aluno e professor são colocados no centro do processo. Essa característica vai trazendo, nós vamos falar aqui de um curso de enfermagem, urgência, emergência e UTI, que precisamos preparar profissionais para estar capacitado e agir de forma rápida, mas com humanização. Mas essa humanização, ela tem que também ser trazida, e a proposta da faculdade é que a gente vá desenvolvendo isso, trabalhando essa habilidade da humanização. Primeiro, a sua humanização, você enquanto indivíduo, enquanto enfermeiro, cuidando, aprendendo a cuidar de si, para, de fato, poder cuidar do outro. Tá? Não dá para a gente saciar a sede do outro quando eu tenho sede. Então, eu preciso estar aí, a faculdade tem essa proposta. Inclusive, nesta semana que vem, no dia 19/8, nós temos um programa Conexão Saúde da Faculdade Santa Casa. Para quem não conhece, nós já tivemos 2 edições. Nós vamos ter essa 3ª edição no dia 19/8, na próxima semana. E temos como tema a espiritualidade e o cuidado em saúde, desenvolvimento e potencialidades. Esse programa, nesta semana, o entrevistado vai ser o Dr. Luiz Saporetti, que é membro da comissão de ensino do curso de especialização em cuidados paliativos do Hospital Sírio-Libanês.
Então, essa dimensão espiritual que vamos estar tratando faz parte da formação na Faculdade Santa Casa. Nós temos vários cursos em várias áreas aqui de pós-graduação, que começou, né? Alguns dos cursos de fisioterapia, psicologia e nutrição iniciaram suas aulas, né? No dia 8 de agosto. Foi um espetáculo, tá? E nós temos também uns cursos de atualização de cuidados paliativos, gestão para profissionais de saúde. E em setembro estaremos aí, né, com a professora Beatriz Murat, professora Lélia, também trazendo aí, já dando início aos cursos de especialização em enfermagem e unidade de terapia intensiva e a especialização em enfermagem em urgência e emergência. Os cursos de pós-graduação da Faculdade Santa Casa têm como principal característica a preparação do profissional para o trabalho. E tem, nessa preparação, uma preocupação também, não só formar profissionais para as habilidades assistenciais, mas também no ponto de vista da gestão nas atividades que eles realizam. Inclusive, o curso de especialização em urgência e emergência vai desenvolver, né, vai trazer para o profissional, o estudante, um trabalho gerencial e assistencial pertinente às situações de emergência, buscando desenvolver essa ação mais rápida e mais crítica, tá? Fundamentado nas melhores evidências científicas, além de compreender as bases das principais patologias, aplicando protocolos internacionais para o atendimento em situações de emergência. A especialização em unidade de terapia intensiva também é um curso que vai qualificar quem estiver conosco, né? Esse profissional para o cuidado do paciente crítico de alta complexidade, buscando aprimorar e desenvolver habilidades técnicas para esse cuidado em alta complexidade, mas também através de uma assistência segura e humanizada, né? Então, a humanização está aí no nosso foco. Nessa noite, nós teremos aqui uma noite assim que vai ser de grande aprendizado, onde a webclass que vamos apresentar é a abordagem da enfermagem ao paciente com sepsis, com a professora Tássia. Essa webclass, ela vai trazendo um conteúdo que a sepse, que é um grande problema de saúde pública em todo o mundo, e é um dos responsáveis, né? Responsável por muitos óbitos dentro das instituições hospitalares. Então, é um conteúdo que vai estar na pós-graduação, mas estamos aqui, né, já soltando essa pílulas de conhecimento para vocês. A enfermagem apresenta um papel fundamental no reconhecimento do tratamento precoce dessas sepses e faz toda a diferença para a evolução mais favorável desses pacientes. Para conduzir a mediação dessa webclass, eu vou apresentar aqui a professora Beatriz Murata, tá? A professora Beatriz Murata vai mediar essa webclass e ela é a nossa coordenadora do curso de especialização em unidade de terapia intensiva e urgência e emergência da Faculdade Santa Casa. A professora Beatriz é enfermeira graduada pela Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein, fez residência em enfermagem cardiovascular pelo Instituto Dante Pazanetti em cardiologia, especialista em formação de docentes na educação profissional em enfermagem pelo Instituto Educacional de São Paulo. Mestre em enfermagem pela Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, é doutoranda em ciências pela Unifesp. Atualmente, é docente da graduação e pós-graduação da Faculdade Israelita de Ciências de Saúde Albert Einstein, é membro da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Tá? É membro também da Europe Society of Cardiology, ESC, para os íntimos, né, Bia, como você trouxe. Membro do Centro de Bioética e do Comitê de Bioética do Hospital Israelita Albert Einstein. E ela também faz parte da Comissão de Instrução do Conselho Regional de Enfermagem no Estado de São Paulo, na gestão 2018 e 2020. Muito bem, Bia, seja bem-vinda, Tássia, e agora eu passo a condução para você.
Bom, agradeço a todos aí a presença, obrigada pela apresentação, Ana. Mais uma vez, muito feliz de poder estar aqui junto com vocês, né? E, enfim, entre as atividades que eu faço, assumir mais esse papel, mais essa responsabilidade junto com a Lélia, que é minha parceirona aí, de cuidar bem desses cursos, né? De UTI, de emergência, e tentar fazer aí a melhor experiência para o aluno, maximizar o aprendizado, né? E esperamos aí no finalzinho de setembro a gente já poder iniciar as nossas atividades, né? Então, contamos aí com a presença de todos vocês, divulguem para os colegas, né? Lá no dia 26, 27 de setembro, a gente já começa aí as nossas aulas, né? Professora Tássia, em outros momentos também, outras oportunidades. Então, aqui, realmente, como a Ana Dulce falou, são pequenas pílulas só para dar vontade, né? Criar mais ansiedade. E fiquem sempre ligados aí nas nossas redes sociais, que a gente tem outras lives previstas, né, para a gente já começar a falar de alguns assuntos que são diferentes. Posso comentar, Ana, já da próxima? Já deixar ali um... Pode sim, pode sim. Então, dia 14 de setembro, a gente vai ter uma live com o enfermeiro Felipe Otuari, que ele vai falar sobre práticas avançadas de enfermagem e uso do ultrassom vesical pelo enfermeiro na decisão da passagem de sonda vesical. Então, assim, são algumas coisas que a gente vê que estão acontecendo na enfermagem e que a gente precisa estar aí super antenado, atualizado, né? Porque a gente sempre tem como melhorar a nossa prática, né? Então, já fica aí o convite, né? Para põe na agenda, depois a sala de sepsi, nosso próximo encontro dia 14 de setembro, tá bom? Sem mais delongas, vou apresentar a nossa convidada de hoje. Tássia, queria agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade. Tenho certeza que vai ser uma aula fantástica, né? E eu vou apresentar aqui, não vai ser brevemente, porque realmente a Tássia tem um currículo invejável, né? Então aqui vou passar um pouco da formação dela. Ela é enfermeira pela Universidade do Estado da Bahia, fez residência em enfermagem UTI, é especialista em terapia intensiva pela ABENT, né, Associação Brasileira de Enfermagem UTI, fez mestrado pela Escola de Enfermagem da Federal da Bahia, é doutoranda, também assim como eu, né, Tássia? Tentando aí, né, finalizar o doutorado na Universidade Federal da Bahia, trabalha na faculdade como professora assistente, né, no curso de enfermagem da UNEB, e lá desenvolve projetos com a Liga Multiprofissional do Cuidado Intensivo, dá aula em vários cursos de pós-graduação, de UTI, de cardiologia, né? E tutora também da residência multiprofissional de saúde e núcleo de terapia intensiva da UNEB. Espero não ter esquecido nada aqui, não ter pulado nenhuma das suas credenciais, mas enfim, queria agradecer mais uma vez aí a sua presença e passar a palavra para que você possa começar e falar com a gente sobre sepsi. Bem, pessoal, boa noite a todos e a todas que guardaram esse tempinho numa quinta-feira à noite para poder estarem, né, se atualizando e, com isso, ofertando o melhor cuidado possível, baseado em evidência científica para os nossos pacientes, né, garantindo, assim, melhores desfechos. Já vi aqui nos participantes, tenho vários conhecidos alunos na graduação, da pós-graduação, colegas de serviço, muito feliz com o convite pela Faculdade de Santa Casa. Ana Dulce fez o convite inicialmente, né, uma colega querida, trabalhamos juntos na UNEB, logo que eu iniciei minhas atividades na universidade, então muito feliz com esse nosso reencontro. Então, pessoal, deixa eu colocar aqui a apresentação e eu já vou colocar na minha agenda que eu quero assistir a próxima, de 14 de setembro, com o Felipe. Visualizam? Sim, Tássia, pode colocar. Estamos visualizando. Botando o modo apresentação. Claro. Pronto. Ok, Ana? Pronto, tá certo. Então, vamos iniciar. Então, hoje eu fiquei responsável em abordar nesse webclass a abordagem da enfermagem ao paciente com sepse, né, no ambiente intra-hospitalar. Vamos falar da abordagem em geral e da abordagem na unidade de terapia intensiva. Então, em 2016, foi publicado o SEPS 3,
que é o terceiro consenso internacional de definições de sepse, choque séptico, no JAMA, que é uma revista de alto impacto, em que trouxe uma nova definição de sepse. Uma definição que foi revista após 20 anos, praticamente, da definição original. Então, segundo o novo consenso, SEPS 3, a gente tem a sepse como uma disfunção orgânica potencialmente fatal, ou seja, ameaçadora à vida, decorrente de uma resposta desregulada, ou seja, desequilibrada do hospedeiro a um processo infeccioso. Então, de acordo com essa nova definição, não é mais preciso, foi abolido a questão da gente utilizar pelo menos 2 parâmetros da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que todo mundo aqui aprendeu na graduação e na pós-graduação, né? Todo mundo antes de 2016, que a gente utilizava para identificar um paciente com sepse. Então, naquela época, antes de 2016, aquele paciente que tivesse uma infecção confirmada ou uma suspeita de infecção e que atendesse a, no mínimo, 2 critérios de CIRES, que é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que ele avaliava frequência cardíaca acima de 90 batimentos por minuto, frequência respiratória acima de 20 incursões por minuto, ou uma PaCO2 abaixo de 32 milímetros de mercúrio, temperatura corporal axilar acima de 38 graus Celsius ou abaixo de 36 graus Celsius, e um paciente com leuco acima de 12.000 ou abaixo de 4.000, ou ainda com 10% de células jovens que são bastões. Então, tendo 2, no mínimo, desses 4 critérios, e sendo um processo infeccioso confirmado ou presumido, já se fechava a sepse. Hoje em dia, não. Então, a sepse, a gente precisa avaliar como uma disfunção orgânica aguda e ameaçadora à vida, associada a um processo infeccioso. Essa nova definição, ela foi importante em que sentido? Agora a gente consegue diferenciar uma infecção sem disfunção orgânica aguda, ou seja, uma infecção não complicada, de uma infecção com disfunção orgânica aguda, que é a sepse. Então, pelos critérios de CIRES, os estudos, eles mostraram que meu paciente pode ter sepse e não ter nenhum daqueles 4 critérios de CIRES, assim como ele pode ter os 4 critérios de CIRES e não ter um quadro infeccioso. Então, esses critérios da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, eles podem estar presentes num quadro de trauma, num grande queimado, né? Dentre outras patologias, no paciente pós-cirúrgico, e nem por isso eles são pacientes sépticos. Então, a gente precisa, de fato, concentrar os nossos esforços e identificar o paciente com disfunção orgânica aguda, ameaçadora à vida, associada ao processo infeccioso. A partir da identificação precoce, eu tenho um manejo precoce, eu tenho o melhor resultado para esse paciente. E, de acordo com o SEPS 3, a gente também vai abolir os termos sepse grave, síndrome séptica e septicemia. Todo quadro de sepse é grave, minha gente, porque envolve disfunção orgânica ameaçadora à vida. Então, todo quadro de sepse é grave, ok? Vamos lá. E eu trago a sepse, como a própria Ana falou, é um grande problema de saúde pública em todo o mundo. Então, estima-se que a cada 1 segundo, uma pessoa morra vítima de sepse no mundo. Esses resultados presentes aqui nesse slide, eles são de um estudo brasileiro que avaliou incidência, letalidade, custos e outros indicadores no Sistema Único de Saúde aqui brasileiro, de 2006 a 2015. E o que foi que trouxe para a gente de diferente? Foi publicado no ano de 2018 na PLOS ONE, que também é uma revista de alto impacto. Que de 2006 para 2015, houve um aumento na incidência de sepse em torno de 50%, ok? Passando de 31,5 pessoas a cada 100 mil pessoas para 47,4 a cada 100 mil pessoas, o que é um dado importantíssimo. O tempo médio de internação, deixa eu tirar aqui a câmera para poder visualizar melhor. O tempo médio de internação desses pacientes é em torno de 9 dias. Desse total de pacientes, aproximadamente 29% necessidade de internamento em unidade de terapia intensiva. O custo médio por hospitalização foi em torno de $624 por paciente fora da UTI, e para aqueles internados em UTI, esse valor praticamente triplicou, chegando a $1.700. A taxa geral de letalidade foi 46,3%, nos pacientes fora da UTI e de 64,5% nos pacientes dentro da unidade crítica.
E esse estudo ele também comprovou que tanto a taxa de letalidade como o tempo médio de internação desses pacientes foi maior em hospitais públicos do que em hospitais privados, sendo um dado estatisticamente significante. Então, a partir dos resultados desse e de outros estudos, tantos outros estudos publicados nas grandes bases de dados, a gente tem que a sepse é um problema de saúde pública mundial, ela tem elevada morbidade e mortalidade e também é um problema muito oneroso para o sistema de saúde e causa um impacto social para o paciente, para a família importante. Então, com certeza, algum de vocês que ainda não vivenciou o que eu vou falar agora, né, vai vivenciar na sua vida profissional assistencial dentro do hospital. Então, muitos aqui já atenderam pacientes com sepse, né, de causa de sítio respiratório, né, por uma pneumonia, por exemplo, foram para a UTI, evoluíram para um choque séptico, a gente vai ver as definições mais detalhadamente à frente. E esse paciente precisou ir para ser entubado, ir para ventilação mecânica, o tempo prolongado de ventilação mecânica, ele fez pneumonia associada à ventilação mecânica, fez lesão por pressão, que infectou, precisou debridar, fez infecção de corrente sanguínea, porque ele foi submetido a múltiplos procedimentos devido à gravidade clínica, e foi um paciente que ficou 20, 30 dias ou até mais internado na UTI. É um paciente que quando sai da UTI, ele pode ter tanto disfunção física, tá certo? Como disfunção cognitiva e psicológica a longo prazo, até um ano pós-alta da UTI. Então, a gente não tem a sepse exclusivamente e as disfunções orgânicas ocasionadas por ela. A gente tem todo um círculo de atendimento a esse paciente no processo de resolução dessa disfunção orgânica, que pode gerar um tempo de internamento maior, até porque durante o internamento ele pode adquirir novas infecções relacionadas à assistência à saúde, que evoluam para um quadro de sepse, choque séptico, e tem esse desfecho até um ano pós-alta da UTI. Então, é importante a gente prevenir sepse e, caso ocorra, identificação precoce e tratamento precoce para garantir melhor desfecho. E os estudos também mostram que aproximadamente 43% dos pacientes, eles são admitidos no hospital com a disfunção orgânica aguda indicativa de sepse, ok? São pacientes que vão ser admitidos via pronto atendimento, unidade de urgência e emergência. E cerca de 93% dos pacientes desenvolvem a sepse fora da UTI. Então, esses dados eles são importantes para mostrar que a sepse não é apenas um conhecimento que deve dizer respeito aos profissionais intensivistas, não. Qualquer profissional de saúde que atue no ambiente intra-hospitalar e até mesmo fora do ambiente hospitalar, nas UPAs, em home care, por exemplo, eles precisam ter os conhecimentos básicos sobre o diagnóstico da sepse para que possam encaminhar esse paciente rapidamente para um serviço hospitalar e ele ter o tratamento que precisa nesse momento. Então, o conhecimento acerca de sepse deve ser expandido para qualquer profissional que trabalhe no ambiente hospitalar e extra-hospitalar no atendimento direto ao paciente. E como a sepse leva essa disfunção orgânica aguda ameaçadora à vida? O micro-organismo causador, que pode ser uma bactéria, um vírus, um fungo, um parasita, ele vai estimular uma resposta inflamatória que será inadequada, levando à liberação desequilibrada de substâncias pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. O desequilíbrio entre esses dois tipos de substâncias pró-inflamatórias e anti-inflamatórias vai levar a um quadro de imunossupressão e potencialização da cascata de coagulação, levando a normalidades circulatórias, tanto na macro como na microcirculação, e a normalidades celulares e metabólicas. Então, nós temos entre essas anormalidades, na macro e microcirculação, um quadro de vasodilatação, levando a uma redução do retorno venoso da pré-carga para as câmaras ventriculares, consecutivamente reduz débito cardíaco. Temos o quadro de hipovolemia relativa, tanto devido a essa redução da pré-carga por redução do retorno venoso, assim como que esse agente causal, né, do processo infeccioso, ele leva ao aumento da permeabilidade capilar. Então, o líquido, ele tende a sair o plasma, né, de dentro do vaso para fora do vaso, levando esse quadro de hipovolemia relativa.
Associada a isso, nós temos a ocorrência de disfunção miocárdica, que pode culminar com redução de débito cardíaco e alteração também em pressão arterial, e déficit na microcirculação. Nós temos a redução da densidade dos capilares, aumento da heterogeneidade da perfusão e a formação de trombos em toda a rede venosa e arterial. Em relação às anormalidades celulares, nós temos a hibernação mitocondrial, em que há uma disfunção mitocondrial com a redução da capacidade da mitocôndria a extrair oxigênio adequadamente. Então, os déficits na macro e microcirculação, eles acabam refletindo em uma redução da oferta de oxigênio aos tecidos, e a anormalidade celular leva a uma redução da extração de oxigênio pelaquela célula. Isso tudo gera um metabolismo anaeróbico, né, com a formação do lactato. Então, essas 3 anormalidades, sejam elas circulatórias, metabólicas e celulares, vão levar a um quadro de hipoxemia tecidual, e isso vai levar consecutivamente a uma falência orgânica. Então, o paciente com sepsis, ele pode ter de uma até várias disfunções orgânicas associadas. E a identificação precoce e o adequado tratamento nas horas iniciais, pessoal, é fundamental na garantia de melhores resultados, de melhores desfechos para o nosso paciente. Como a sepse está associada a desfechos clínicos negativos, ela é uma emergência médica, em que tempo literalmente é vida. Sendo que o sucesso das intervenções que são efetuadas no manejo da sepse é tempo dependente. Quanto mais rápido eu efetuar essas intervenções, mais rápido eu consigo corrigir a disfunção orgânica e evitar a progressão de novas disfunções. Então, a gente precisa identificar rapidamente e tratar precocemente para poder reverter esse quadro. E nesse cenário, nós temos a enfermagem. Então, a enfermagem é a categoria profissional que permanece 24 horas à beira do leito do paciente, independente do local, da unidade do hospital em que ele se encontre. Associadamente, a enfermagem também é responsável pela maior parte das ações assistenciais que são executadas ao paciente. Então, com isso, é aquela categoria que está mais propensa à identificação precoce, por estar mais à beira do leito. Então, ela pode sinalizar que o paciente está com sepse e iniciar logo o manejo junto à equipe multiprofissional. Então, como eu falei, é um conhecimento primordial de qualquer profissional da equipe de saúde e principalmente do enfermeiro por se encontrar à beira do leito do paciente. Então, qual o papel do enfermeiro nesse cenário? Então, já falei, ressaltando, a identificação precoce. Como eu faço a identificação precoce? Então, preciso de uma avaliação clínica criteriosa, minha gente. Eu preciso realizar um exame físico detalhado, uma anamnese detalhada, avaliar os exames de laboratório de imagem desse paciente. Então, eu preciso identificar precocemente quais são as manifestações clínicas de disfunções orgânicas apresentadas por esse paciente. Olha, um paciente idoso que foi admitido com quadro de febre, de leucocitose, está na enfermaria com disúria e piúria e começa a evoluir com redução do nível de consciência e aumento de frequência respiratória. Tem alguma coisa errada acontecendo. Tem 2 disfunções orgânicas aí ocorrendo, que eram novas. Eu preciso comunicar imediatamente à equipe médica para a gente iniciar o protocolo de sepse. Automaticamente na UTI a mesma coisa, aquele paciente que está em ventilação mecânica, começa a apresentar secreção purulenta em grande quantidade em via aérea inferior, febre, leucocitose, e um paciente hipertenso que começa a cursar com hipotensão importante, está cursando com disfunção orgânica ameaçadora à vida. Eu preciso comunicar imediatamente à equipe médica para a gente iniciar o manejo o mais rápido possível. Então, identificar rapidamente manifestações clínicas associadas à disfunção orgânica aguda grave é um papel fundamental do enfermeiro, naquele paciente com suspeita ou já com a infecção mesmo já instalada, já confirmada, e até mesmo naquele paciente que do nada começa a ter disfunção orgânica aguda sem uma causa explicável. Será que não é um processo infeccioso em curso e a equipe ainda não se atentou a isso? A gente precisa ficar atento a isso. Pela definição do SEPS 3, retomando, traz a sepse como aquela infecção, aquele quadro infeccioso que promove uma disfunção orgânica aguda ameaçadora à vida. E segundo esse mesmo consenso, o SEPS 3, ele traz que para o diagnóstico da sepse é necessário que eu tenha infecção,
mais uma alteração de 2 ou mais pontos no score SOFA, que é um score de avaliação de disfunção orgânica. Não é só específico para sepse, minha gente. Eu posso usar no AVC, eu posso usar no infarto, em outros quadros que não apenas sepse, mas ele avalia a disfunção orgânica como um todo. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Eu preciso ter infecção e um aumento maior ou igual a 2 pontos no score SOFA. Tá certo? Agora, disfunção orgânica aguda. Eu preciso saber, será que aquele paciente já tinha um quadro de disfunção orgânica prévia ao internamento? É um paciente hepatopata com alteração em transaminases, em bilirrubinas, né? Então, é um paciente sequelado de AVC que o padrão dele é ficar muito sonolento. Então, preciso saber se ele já tem uma disfunção orgânica prévia, porque nesse momento eu preciso pontuar o SOFA de acordo com disfunções orgânicas agudas do momento. O SOFA, ele avalia 6 grandes sistemas orgânicos. O sistema ventilatório, o sistema cardiocirculatório, hemodinâmica do paciente, o sistema hematológico, o sistema neurológico, o sistema hepático e o sistema renal. E aqui nesse slide eu trago o score completo. Se vocês observarem o score, tanto a respiração, como a coagulação, como as bilirrubinas, para a gente poder avaliar a função hepática, assim como o sistema renal para avaliar a creatinina, eu preciso de exames, resultados de exames laboratoriais, minha gente. No SOFA, a única coisa que eu consigo avaliar do ponto de vista clínico, à beira do leito, sem precisar de exame laboratorial, são os parâmetros que dizem respeito ao sistema cardiovascular, então os valores de PAM, tá certo? Se maior ou igual a 70 ou menor que 70, se está usando droga vasopressora ou não. A escala de coma de Glasgow, ok? E do sistema renal, o débito urinário, para saber se quando esse paciente urinou em 24 horas. E observem que eles têm scores que variam de 0 a 4 para serem pontuados por cada um desses sistemas. Então, quando o SEPS-3 ele foi lançado, por recomendar a utilização desse score para o diagnóstico da sepse, isso foi muito discutido, principalmente nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, em que não são países que dispõem de serviços públicos de saúde em que esses exames eles possam ser efetuados rapidamente. Quanto é que vocês acham de tempo que leva para um paciente entrar na emergência de um hospital público, coletar exame de laboratório, não estou falando de gasometria, de laboratório, o exame ser processado e sair no sistema, e a partir daí eu realizar a quantificação do score SOFA, se ele não tiver alteração cardiovascular, nem sistema nervoso central, por exemplo, eu só dependeria da avaliação clínica. Isso requer tempo, gente. Então, isso não é uma realidade dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Associado a isso, o score SOFA ele não inclui como é que eu posso falar? Um marcador importante de hipoperfusão tecidual, de disfunção orgânica, que é o lactato, né? Que tem origem no metabolismo anaeróbico, né? E que revela consecutivamente um quadro de hipoperfusão tecidual. Então, o score SOFA, ele passou a ser criticado por alguns países e hoje, né, o Instituto Latino-Americano de Sepse, junto com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que é a AMIB, recomenda que se faça o diagnóstico de sepse em relação à classificação geral do SEPS-3, que é uma infecção que ocasiona uma disfunção orgânica grave e ameaçadora à vida, ok? Então, nos locais com poucos recursos, né? Com baixos recursos, eu posso estar utilizando uma definição de sepse geral para poder estar realizando esse diagnóstico e não ficar dependente exclusivamente do score SOFA, quando eu sei que a minha coleta de exame de laboratório não é gasometria arterial, como eu já falei, ela pode demorar bastante para sair o resultado, tá certo? E se a gente for pensar em manifestações clínicas associadas à disfunção orgânica, nós temos sistema cardiovascular, paciente taquicárdico, hipotenso, com hiperlactatemia, com diminuição de perfusão periférica, com tempo de enchimento capilar prolongado acima de 3 segundos, então 4 segundos ou mais, com quadro de Livedo, que a gente vai ver mais à frente, elevação de enzimas cardíacas e arritmias,
Se ele tiver disfunção aguda, orgânica aguda, associada ao sistema respiratório, aquele paciente taquipneico, dispneico, que já está apresentando cianose de extremidades, com hipoxemia na gás ou com baixa saturação periférica de oxigênio ao monitor, tá certo? Necessitando de um suporte ventilatório, um suporte de oxigenoterapia maior. Era o paciente que estava com catéter de oxigênio a 2 litros por minuto, a gente precisou, devido à piora do quadro respiratório, aumento da dispneia, mudar para uma máscara de Venturi a 50% ou uma máscara não reinalante, então já chama atenção para a disfunção orgânica ameaçadora à vida. Do ponto de vista neurológico, gente, alteração do nível de consciência, confusão mental, delírio, né? A gente tem um quadro de agitação motora associada à confusão mental, renal, redução de débito urinário, lembrando, a oligúria é um débito urinário inferior a 400 ml em 24 horas, só que o score SOFA, ele considera, né, a pontuação, né, de oligúria para inferior até a 500, ele coloca uma margem maior. Elevação de escórias renais, elevação de creatinina principalmente, mas associada à ureia, à hipercalemia, alterações também em bicarbonato, hematológica, o paciente começa a cursar com a plaquetopenia, com anemia, leucopenia, desvio à esquerda, gastroenterológica, o que chama atenção? Gastroparesia, paciente fazendo distensão abdominal, diarreia, sangramento digestivo, hepáticas, colestase, aumento de enzimas canaliculares, elevação discreta de transaminases. E endócrinas metabólicas, eu chamo atenção principalmente para a questão da hiperglicemia, ok? Muito comum no paciente séptico. Então, vocês, ao realizarem uma avaliação clínica detalhada, identificarem essas manifestações clínicas associadas à disfunção orgânica, na presença de uma infecção confirmada ou presumida, a gente já pode fechar inicialmente, que é um quadro de sepse, iniciar com um manejo para garantir a resolução mais breve possível dessas disfunções orgânicas. E o choque séptico, o que o SEPS 3 traz como definição? Então, no choque séptico, é um subgrupo de pacientes com sepse, em que essas anormalidades circulatórias, metabólicas, celulares, elas são mais acentuadas e, com isso, aumentam, na verdade, eles potencializam o risco de mortalidade desse paciente. Então, eu vou ter que ter um quadro de sepse associado ao uso de vasopressor para manter uma PAN maior ou igual a 65 milímetros de mercúrio e um nível de lactato sérico maior ou igual a 18 miligramas por decilitro, o que equivale a maior ou igual a 2 milimol por litro, tá certo? Esse processo na ausência de hipovolemia. Então, já falamos da sepse, reiterando que o choque séptico, eu vou ter o paciente com sepse, mas aquele paciente hipotenso, que necessita de vasopressor para poder manter a PAM maior ou igual a 65, associado a um quadro de hiperlactatemia, considerando um lactato maior ou igual a 2 milimol litro na ausência de hipovolemia. E o Quick SOFA, né? Essa publicação do JAMA traz essa ferramenta também, que eu ressalto aqui, o Quick SOFA é como se fosse um score SOFA resumido, que ele avalia 3 parâmetros, ok? Frequência respiratória maior ou igual a 22 incursões por minuto, Glasgow menor que 15 e a pressão arterial sistólica menor ou igual a 100 milímetros de mercúrio. Na presença de 2 ou 3 dessas variáveis que são investigadas no Quick SOFA, eu sei que é um paciente que tem um maior risco de mortalidade, um maior risco de piores resultados, desfechos clínicos negativos. Então, para deixar bem claro para vocês que o Quick SOFA não é uma ferramenta para o diagnóstico e definição de sepse. É uma ferramenta para avaliar a gravidade do paciente, ok? Para dizer, olha, o seu paciente tem 2 ou 3 dos critérios do Quick SOFA, ele precisa de maior atenção, tá certo? É tanto que o Quick SOFA a gente utiliza em outros quadros de AVC, de infarto. E, por exemplo, se eu tiver apenas uma vaga na UTI, o que vai determinar que esse paciente seja admitido é o maior score de Quick SOFA, por exemplo, né? Muitos serviços utilizam o Quick SOFA nesse sentido. Então, como preditor de desfecho clínico negativo, preditor de mortalidade, tá certo? E após o reconhecimento precoce do quadro de sepse, o que o enfermeiro tem que fazer? Iniciar imediatamente a implementação do bundle de 1 hora e o manejo e monitorização das disfunções orgânicas. Pessoal, antigamente, antes de 2016, nós tínhamos o bundle, vocês devem se lembrar, né, os mais antigos,
que a gente tinha um bundle de 3 e 6 horas. Hoje em dia, esses 2 bundles, eles foram condensados no bundle de 1 hora, para fazer com que a reanimação volímica, a ressuscitação hemodinâmica desse paciente, ela seja iniciada imediatamente, tá certo? E, consecutivamente, a correção das disfunções orgânicas, tá bom? Então, não temos mais o bundle de 3 e 6 horas. Hoje nós temos o bundle de 1 hora. O que é um bundle? Um bundle é um pacote de intervenções que precisam ser administradas ao mesmo tempo, garantindo, assim, o melhor resultado para o paciente. Então, são intervenções que, quando implementadas em conjunto, garantem o melhor resultado do que se fossem implementadas isoladamente, individualmente. Não precisamos implementar todas essas intervenções que vamos falar agora. Então, aqui nós temos o bundle da primeira hora. Então, as intervenções precisam ser iniciadas na primeira hora do reconhecimento da sepse, sendo que o tempo 0 é o tempo da triagem do paciente, que foi reconhecido como suspeita de sepse. Tem 5, o bundle de 1 hora ele é composto por 5 intervenções que vamos falar agora detalhadamente. Então, o nosso paciente está com suspeita de sepse, ok? Tem disfunção orgânica aguda ameaçadora à vida. Vamos instalar monitorização multiparamétrica básica, relembrando, monitorização cardíaca, para a gente acompanhar tanto o ritmo cardíaco. Lembre-se que a sepse pode levar à disfunção cardíaca e arritmias, como o valor da frequência cardíaca, pressão arterial não invasiva nesse momento, nós vamos avaliar a indicação desse paciente quanto à passagem de um catéter arterial para monitorização invasiva da pressão, monitorização da saturação periférica de oxigênio, da frequência respiratória e da temperatura, ok? Associado a isso, vamos avaliar a necessidade de oxigenoterapia desse paciente. Está com a saturação periférica limítrofe, 91, 92, está apresentando desconforto respiratório, aumento de frequência respiratória, utilização de musculatura acessória. Se sim, precisa de suporte de oxigenoterapia. Vamos escolher o suporte se é um catéter nasal ou uma máscara, seja ela de Venturi ou não inalante, de acordo com o quadro respiratório do paciente, né? O nível de desconforto respiratório e de saturação periférica que ele está apresentando no momento. Então, se for uma dispneia leve, saturando ali em torno de 94%, a gente pode colocar um catetezinho de oxigênio a baixo fluxo, a 2, 3 litros por minuto. Já se é um paciente com desconforto respiratório, ou então com a saturação de 90%, 89%, 90%, a gente pode colocar uma Venturi a 50%, uma máscara não inalante. E observar, pessoal, esses pacientes para ver a necessidade de intubação orotraqueal. Então, rebaixou o nível de consciência, o paciente está em franca insuficiência respiratória, ele precisa do suporte ventilatório invasivo. Então, a gente precisa preparar o material de intubação e acompanhar o procedimento, tá certo? Lembrando, pessoal, que a oxigenoterapia, seja via catéter, seja via máscara, se for até 4 litros por minuto, não necessita de umidificação, tá bom? Porque a nossa nasofaringe garante a umidificação desse fluxo de oxigênio que está sendo ofertado ao paciente, mas se for superior a 4 litros por minuto, ou se for administrado diretamente na traqueia do paciente por uma cânula-traqueostomia, a gente vai precisar de administrar com umidificação esse suporte de oxigenoterapia, ok? Providenciar acesso venoso nesse paciente e vamos implementar o bando, tudo isso muito rápido. A primeira atividade, o primeiro elemento do bundle é verificar o lactato do paciente. Então, precisamos colher esse lactato. Então, isso é prioridade, tá certo? Se o lactato inicial for maior do que 2 milimol/litro, é necessário uma reavaliação desse lactato em até 4 horas. No momento que a gente coleta a gasometria arterial para poder dosar o lactato, a gente aproveita, se o paciente já estiver usando o catéter central, e coleta a gasometria venosa também, tá bom? E vamos coletar também sangue para processar esses exames. Eletrólitos, função renal, bilirrubina, enzima hepática, hemograma completo e coagulograma. Com qual objetivo, Tássia? Identificar disfunções orgânicas agudas, tá bom? Então, junto com a coleta de lactato, a gente já coleta também esses exames laboratoriais. A segunda intervenção do bando, coletar as hemoculturas e as culturas de sítios pertinentes antes da administração de antibiótico.
O ideal, pessoal, é que não leve mais de 45 minutos do ponto zero de reconhecimento da sepse até a coleta dessas culturas, ok? Porque, para que o antibiótico ele seja administrado mais rápido, não só o antibiótico, o antimicrobiano em geral, seja administrado o mais rápido possível. Então, vamos coletar hemocultura, 2 sets, tá certo? No mínimo, um para aeróbio e outro para anaeróbios, mais culturas de prováveis sítios infecciosos. Eu suspeito que seja infecção urinária, então a gente vai ter que coletar urina, ou então líquido, secreção de abscesso, secreção de ferida, secreção traqueal, fluidos corporais, da onde se suspeita que seja o foco da infecção associada à coleta de hemocultura, que é obrigatória, independente da suspeita do sítio, ok? E chama atenção para a questão do envio imediato dessas amostras, para a gente não perder as amostras pelo tempo que ela ficou fora, né, da geladeira para ser conservada, digamos assim. Então, a gente precisa enviar imediatamente ao laboratório para a gente não perder aquela amostra. Coletou as culturas, devemos administrar imediatamente os antimicrobianos. Lembrando, pessoal, que a administração dos antimicrobianos não deve ser retardada. Em quais casos? Imagine que vocês estão num hospital de interior com baixos recursos ou numa UPA lá do interior, em que não tem, por exemplo, um frasco para poder colocarmos o sangue para processar a hemocultura, não tem aquele frasco específico. Você vai esperar o frasco chegar, que a previsão é 5 horas para poder coletar cultura e só depois administrar antibiótico? Não. Então, nesse caso, a gente vai ter que administrar antibiótico porque a gente sabe que o tempo que será levado até conseguir um material será mais de 1 hora, né? A gente vai ter que administrar imediatamente o antimicrobiano. Porque lembrem-se que a infecção é o gatilho da sepse. Então, a gente precisa corrigir essa infecção o mais rápido possível para poder resolver a disfunção orgânica. O quarto passo dentro desse bando é a administração endovenosa de fluidos. Em quais situações se recomenda fazer expansão volêmica na sepse? Quando o nosso paciente está com a PAM menor que 65 milímetros de mercúrio e ou um lactato maior que 36 miligramas decilitro ou 4 milimol, tá certo? Então, em uma dessas duas ocasiões, é necessário realizar a expansão volêmica no paciente. Vamos utilizar aqui soluções de preferência cristalóide, ringelactato ou soro fisiológico a 0,9%. De preferência ringelactato para a gente poder prevenir a acidose hiperclorêmica decorrente da infusão de grandes quantidades de soro fisiológico a 0,9%, ok? E qual é o volume que esse paciente vai receber? 30 ml por quilo de peso. Tá bom? Então, vamos iniciar com esse volume de 30 ml por quilo de peso. E essa expansão volêmica total, ela deve correr em até 3 horas, tá certo? O SEPS3, ele também traz que nós podemos administrar albumina naqueles pacientes que têm indicação de grandes alíquotas de volume. É paciente renal crônico, dialítico, que a gente não pode fazer tanto volume, é um paciente com insuficiência cardíaca, um grau de insuficiência cardíaca importante, que pode fazer congestão e edema agudo de pulmão. Então, nesses casos, a gente pode estar balanceando o cristalóide com pequenas quantidades de albumina, ok? Sendo que a necessidade de alíquotas adicionais de volume devem ser avaliadas por critérios clínicos e laboratoriais. Poxa, Tássia, a gente já fez os 1.500 ml de cristalóide indicado para esse paciente com 50 quilos, ele mantém, né, a hipotensão. Aí nós vamos ver se o médico provavelmente ele vai já iniciar a droga vasoativa. Vamos ver no slide mais à frente, mas junto com a droga ele também pode fazer outras alíquotas a mais de volume, ok? Quais são os critérios clínicos? A gente vai avaliar frequência cardíaca, pressão arterial, débito urinário, tempo de enchimento capilar, que tem que estar como normal até 3 segundos, tá certo? E parâmetros laboratoriais que a gente vai se guiar mais pelo lactato. Pacientes que não estão com a PAM inferior a 65 e não estão com hiperlactatemia, pode-se infundir fluidos em alíquotas menores, tá certo? Quando se desconfia de desidratação. E muita atenção, o pessoal da enfermagem, que é quem realiza essa expansão volêmica, a
presença de congestão pulmonar após a expansão. Sabe o que é um paciente renal crônico, dialítico, um paciente que já tem uma disfunção renal prévia, né, mas ainda urina? É um paciente com disfunção miocárdica prévia. Vamos colocar esse volume para correr numa velocidade menor do que naquele paciente sem comorbidades. E vamos observar o quadro desse paciente, realizar ausculta pulmonar para ver se ele não está fazendo congestão pulmonar, atentar o padrão respiratório para ver se ele não faz taquipneia, dispneia, ficar de olho na saturação periférica de oxigênio para ver se não ocorre queda, que são sinais que esse paciente pode estar evoluindo para um quadro de congestão pulmonar devido à expansão volêmica. E muita atenção, pessoal, também a monitorar a PA durante a expansão volêmica. Vamos colocar ali, já que é uma medida de pressão arterial não invasiva inicialmente, vamos colocar para verificar a pressão, por exemplo, a cada 10 minutos, tá certo? Atenção para pacientes com hipotensão ameaçadora à vida. Seria uma PAM abaixo de 50 ou uma diastólica abaixo de 40. Esses pacientes a gente pode realizar junto da expansão volêmica, já que eles estão com hipotensão ameaçadora à vida, a gente faz a expansão volêmica, ao mesmo tempo inicia a administração de drogas vasopressoras, ok? E administração de vasopressoras, de agentes vasopressores, naqueles pacientes em que foi feita a expansão volêmica e mantiveram a PAM abaixo de 65, tá certo? Então, fiz a expansão, não consegui normalizar a pressão, a gente vai ter que entrar com droga vasopressora, tá? Você pode fazer a alíquota adicional, além dos 30 ml quilo, como você falou? Sim, pode fazer, mas a gente vai entrar com a droga vasopressora. Qual é a droga vasopressora de escolha? A de primeira escolha é a noradrenalina. A gente inicia, numa dose de 0,1 micrograma quilo minuto e vai titulando de acordo com os valores de pressão arterial. Lembrar, manter ali o intervalo de verificação da pressão a cada 10 minutos, pelo menos, tá certo? Não mais do que isso, por conta da meia-vida da nora, que é em torno de 3 a 5 minutos. E naqueles pacientes que estão com doses elevadas de noradrenalina, geralmente acima de 0,4, 0,5 microgramas quilo minuto, sugere-se adicionar vasopressina, que pode se chegar até a dose de 0,03 unidades minuto, ou adrenalina na tentativa de diminuir a dose de noradrenalina, ok? Parece que Tássia travou aí, não foi, Beatriz? Eu estava em dúvida se era o meu ou se era o dela. Acho que ela vai ter que sair para poder voltar. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Essas são as questões do ao vivo, mas com certeza a gente já vai reabilitar. Mas eu quero aproveitar, enquanto vocês estão reabilitando, dizer o seguinte: eu estou aqui à distância, mas também estou como coordenadora do curso de acessos vasculares. Estou vendo que temos 53 pessoas conectadas, esse é um público muito bom. E eu queria aproveitar, além de participar da nossa pós-graduação, também dê uma olhada nos cursos que a Santa Casa fornece, que nós temos agora, começando no dia 2, o curso de acessos vasculares. Vocês não podem perder, tá bom? Muito obrigada, viu, Dulce? Legal, Lélia. Acho que essa é uma área que o enfermeiro também tem que se capacitar, né? Principalmente com as questões da PIC, cada vez mais os hospitais estão trazendo essa tecnologia para a prática do dia a dia e que a gente sabe que tem muitos benefícios aí para proteção dos acessos, das condições de evitar flebites, complicações maiores. Então, capacitação, convivência, com orientação, tudo com Lélia, né? E quando a professora Tássia vai demonstrando, né, a questão da septicemia, e aí quando falou em catéteres, né, que é uma grande porta de entrada, né, onde se desenvolvem as infecções, só me lembrei de Lélia. Então, o curso no dia 2, né, um curso muito bom, que tem um grupo de pessoas muito bem preparadas, renomadas no Brasil e no mundo, né? Então, daí, enquanto você voltava, viu, Tássia?
nós estamos fazendo aqui, falando do curso de catéteres que a Santa Casa vai oferecer começando no dia 2 de setembro, né? Que inclusive você trouxe aí a questão da infecção de catéter, né? Como uma fonte, né? Porta de entrada aí para os micro-organismos. Mas continue, Tássia. Pode colocar seu slide para nós continuarmos saboreando aí de tanto conhecimento. Aí quando Tássia fala bem assim, ó, porque esse pessoal mais antigo, esse pessoal mais antigo... Se reconhece, Ana. Eu parei em que slide? Foi a última vez que vocês me ouviram? Eu acho que... Deixa eu ver. Colocar aqui, aí vocês vão dizendo, tá certo? Foi Isso, exatamente. Foi no de vasopressor. Você estava falando dos vasopressores. Pronto, vamos retornar à aula, né? Que essa internet se comporte. Vamos lá. Então, pessoal, naqueles pacientes que após a expansão volêmica mantiverem uma PAM menor que 65, é indicado iniciar o vasopressor, e nesse caso o vasopressor de escolha é a noradrenalina, ok? Vamos iniciar numa dose de 0,1 micrograma quilo minuto e vamos titulando de acordo com os valores de pressão arterial. Lembrar de deixar um intervalo de verificação da pressão de, no mínimo, pelo menos a cada 10 minutos, tá certo? Não mais do que isso, diante da meia-vida da droga, que geralmente varia entre 3 e 5 minutos. E esse consenso, ele sugere adicionar vasopressina até 0,03 unidades por minuto ou adrenalina naqueles pacientes utilizando altas doses de noradrenalina, geralmente doses superiores a 0,4 ou 0,5 microgramas quilo minuto, para tentar reduzir essa dose de noradrenalina, tá bom? E naqueles serviços em que a noradrenalina não está disponível, podemos utilizar a dopamina como vasopressor alternativo para a nora, mas naqueles pacientes com baixo risco de taquiarritmia ou apresentando bradicardia, já que um dos efeitos da dopamina, além da vasoconstricção, é promover também o aumento da frequência cardíaca. E lembrando, nosso paciente está usando vasopressor e estamos vendo que está em doses cada vez crescentes, esse paciente vai precisar de uma monitorização contínua de pressão arterial. Ok? Essa monitorização vai ser através do catéter arterial. Lembrando que nós temos a resolução COFEN 390 de 2011, que essa resolução respalda o enfermeiro a realizar coleta de sangue tanto para fins de gasometria arterial, assim como respalda o enfermeiro para passar o catéter arterial para monitorização invasiva da pressão. Já temos enfermeiros do Brasil, conheço vários, Paraíba, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, que realizam ali no seu dia a dia na UTI a passagem de catéter arterial para monitorização contínua de pressão. E lembrando, se o paciente mantém hipoperfusão, né, tá com hipoperfusão persistente, mesmo após expansão volêmica, mesmo após início de vasopressor, vamos iniciar a dobutamina, porque ele pode estar cursando com quadro de disfunção miocárdica associada ao quadro infeccioso. E quais são as medidas complementares? Falamos das medidas do bando da primeira hora. As medidas complementares: identificação e controle do foco infeccioso. Então, precisamos mitigar aquela infecção para que essa disfunção orgânica ela seja resolvida o mais rápido possível, ok? Que essa identificação e controle do foco infeccioso devem ocorrer de 6 a 12 horas após a reanimação inicial. Pode ser necessário o exame de imagem para identificação do foco potencial, principalmente com defoco abdominal, ok? E realizar o controle do foco. Então, se é uma lesão por pressão necrosada infectada, vai ter que fazer o debridamento. Se é um catéter com secreção purulenta em inserção, vai ter que fazer a retirada daquele dispositivo, ok? Se é uma prótese ou órtese infectada, vai ter que fazer a retirada daquele dispositivo. Uma apendicectomia, ir para a cirurgia para fazer o procedimento cirúrgico de retirada de apêndice. Então, precisa tratar o foco. E isso em até 12 horas após o reconhecimento da sepse. Algo importante também é o controle glicêmico. Gente, a hiperglicemia pode ocorrer na sepse, tá certo? Devido à resposta inflamatória exacerbada, que leva à redução, né, da liberação de insulina, aumento da liberação de glucágon, a dificuldade da utilização da insulina pelas células. Então,
A hiperglicemia já está comprovada que está associada a piores desfechos clínicos, a maior tempo de internamento na UTI no hospital, maior mortalidade, redução de cicatrização, aumenta risco de infecção. A gente precisa ter um controle glicêmico no nosso paciente séptico. Então, a gente tem que manter a glicemia dele abaixo de 180 miligramas por decilitro, tá bom? Dois valores consecutivos de glicemia maiores do que 180 miligramas por decilitro já é indicação, de acordo com o consenso, para iniciar a administração de insulina. No paciente séptico, a gente dá prioridade, né, para correção rápida, então, a administração da bomba de insulina, então, a insulina em solução via endovenosa. Lembrando, pessoal, para utilizar o protocolo de insulina da sua unidade, atentando que o maior risco da insulina venosa é a hipoglicemia. Então, a gente fazer o controle ali de HGT a cada hora, tá certo? E espaçar quando, de acordo com o protocolo, né, geralmente quando está com a solução, uma vazão mais baixa da solução de insulina, e atentar também que a insulina, ela é adsorvida pelos equipos de bombas de infusão comuns. Então, ela precisa ser administrada no equipo PVC free, ok? Porque como as suas partículas, elas acabam aderindo à superfície do equipo comum, não vai a quantidade suficiente programada para o paciente, tá certo? Profilaxia farmacológica de tromboembolismo venoso na ausência de contraindicações. Precisamos iniciar a heparina de baixo peso molecular, a heparina não fracionada, de acordo com o quadro clínico do paciente, né, e com a prescrição médica, na ausência de contraindicações, ficando de olho no TTPA daquele paciente, nas plaquetas, já que a heparina pode levar à trombocitopenia, tá certo? E também vigiando possíveis sangramentos. Profilaxia de úlcera, tá certo? De estresse, com inibidores de bombas de prótons, ou então antagonistas H2, em pacientes com fatores de risco para sangramento gastrointestinal, que é o nosso paciente, que vai ficar em ventilação mecânica por mais de 48 horas, pacientes com coagulopatias, pacientes sépticos, em geral, com choque séptico, a gente precisa iniciar essa profilaxia de úlcera do estresse, justamente para evitar sangramentos digestivos. E o consenso também recomenda que no choque refratário, que seria definido como pacientes que estão precisando de doses, né, muito elevadas de noradrenalina, que se inicie a hidrocortisona para tentar reduzir a resposta inflamatória, na dose de 200 miligramas ao dia. Então, geralmente o médico prescreve 50 miligramas a cada 6 horas, ou então 100 miligramas a cada 12 horas. Então, esse é o protocolo aí básico no paciente séptico e com choque séptico. A enfermagem, por estar à beira do leito do paciente, precisa reavaliar o status volêmico de perfusão do paciente, pessoal. Vamos avaliar com o médico. É um paciente séptico, está evoluindo para um choque séptico, então vai ser necessário, né, usando vasopressor em dose crescente, já vimos que é necessário o catéter arterial. Mas vai ser necessário também a passagem do catéter venoso central. É um paciente grave, é um paciente crítico, vai receber inúmeras soluções, né? Precisa que as drogas vasopressoras estejam correndo em um acesso central, evitando assim o risco de extravasamento e de necrose tecidual. É um paciente crítico, então ele precisa de um controle rigoroso de débito urinário. Então a gente vai precisar passar uma sonda vesical de permanência, tá bom? E a enfermagem, ela vai avaliar junto com a equipe médica, nos serviços que tem disponível essas plataformas, se esse paciente, né, vai ser instalada a monitorização minimamente invasiva ou vai ser instalado um catéter de artéria pulmonar, que é o famoso Swan-Ganz. O que vai depender, né? Nós temos, relembrando o que vocês aprenderam na graduação, que a oferta de oxigênio aos tecidos depende de duas variáveis. O débito cardíaco e o conteúdo de oxigênio arterial. E o débito cardíaco, ele é um produto do volume sistólico vezes a frequência cardíaca. E o volume sistólico, ele depende da pré-carga, que está relacionada a retorno venoso às câmaras cardíacas, a pós-carga, que é a resistência à ejeção de sangue dos ventrículos ou para a circulação pulmonar ou para a circulação sistêmica, e a contratilidade. Naqueles pacientes em que o choque persiste, mesmo após a ressuscitação hemodinâmica baseada nos critérios clínicos e laboratoriais básicos, ou seja, nos parâmetros hemodinâmicos básicos, frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura da pele, tempo de enchimento capilar, diurese. Então, o choque persiste, mesmo eu avaliando esses parâmetros, esse paciente vai ter indicação de uma plataforma de monitorização minimamente invasiva. Porque essa plataforma, ela vai me dar variáveis que eu consigo avaliar se a pré-carga do paciente está alterada,
sendo corrigida, ou se o problema é na pós-carga, ou se o problema é na contratilidade, tá certo? Então, eu consigo intervir de forma mais assertiva. E se os dados fornecidos pela monitorização minimamente invasiva, que geralmente eu aproveito recursos pré-instalados, já aproveito o próprio catéter arterial que o paciente está em uso, tá certo? Para poder conectar o sistema. Ou então passa um catéter central apropriado junto com o catéter arterial. E eu consigo ter essa monitorização. Se isso não for suficiente, a gente vai para o padrão ouro para a monitorização de débito cardíaco, que é o catéter de Swan-Ganz, também conhecido como catéter da artéria pulmonar. E vamos monitorizar os parâmetros hemodinâmicos, tá certo? Então, precisamos monitorizar desse paciente. Já falamos da frequência cardíaca, da pressão arterial, a PVC, pessoal, desse paciente. Lembrando que a PVC nunca deve ser avaliada de forma isolada, a gente precisa fazer a prova de volume. Avaliou a PVC antes do volume, administrou 250 ml de cristalóide em 15 minutos, avaliou a PVC após os 15 minutos da expansão volêmica, tá certo? Se a variação entre o valor inicial de PVC e o valor final de PVC após os 15 minutos for até 3 milímetros de mercúrio, cabe mais volume nesse paciente. Óbvio, atentando para a ausculta pulmonar para saber se esse paciente não está fazendo congestão, tá certo? Se esse paciente tivesse plataforma de monitorização minimamente invasiva, podemos estar monitorizando o débito cardíaco desse paciente, o volume sistólico, a variação de volume sistólico, o índice de volume sistólico. Se esse paciente estiver com catéter central, avaliar a saturação venosa central de oxigênio. Se tiver com um catéter de Swan-Ganz, a saturação venosa mista de oxigênio. E vamos avaliar também como é que está o lactato desse paciente após todas as medidas que foram adotadas. E o tempo de enchimento capilar normalizou, está até 3 segundos. E o débito urinário do paciente normalizou, está acima de 0,5 ml quilo-hora, né? E avaliar sinais, né, de... Vocês já devem ter visto pacientes com mosqueteamento, vamos ver aqui, que também é conhecido como livedo. Então, eu chamo a atenção que nós precisamos estar atentos aos parâmetros hemodinâmicos dos pacientes para saber se a hemodinâmica dele está sendo compensada ou se novas intervenções são necessárias. Então, o enfermeiro tem que saber avaliar parâmetros de monitorização minimamente invasiva, de monitorização hemodinâmica básica, tanto de macro como de microcirculação, e de monitorização de catéter de artéria pulmonar, tá certo? E atenção, pessoal, a dose de drogas vasoativas, já que existem doses máximas, né? A noradrenalina, por exemplo, ela só pode ser infundida até 3 microgramas quilo minuto. Então, o enfermeiro precisa também estar atento à dose que o paciente está utilizando para ver se alcançou essa dose máxima ou não. Falando aqui do modeling, né? Que é também chamado de mosqueteamento ou livedo, vocês já devem ter visto pacientes na UTI em choque, com a perna, com a pele dessa forma, rendilhada. Estão vendo? Então, a pele rendilhada, de coloração meio pálida, avermelhada, e significa o quê? Aqui, uma vasoconstricção heterogênea de pele, que reflete um quadro de hipoperfusão, né, na microcirculação. Então, gente, os estudos comprovam que esses scores de Motley, né, o 1 é quando esse aspecto rendilhado está apenas em joelho, o 2, ele vai se estendendo ao redor de todo o joelho, o 3 já pega uma porção, né, inicial da coxa, o 4, ele pega a porção medial da coxa, e o 5, que é o pior score, já está próximo à raiz da coxa. Se esse aspecto rendilhado está próximo à raiz da coxa, isso é diretamente relacionado a um quadro de hipoperfusão. Pacientes com Motley score 5, eles têm um maior risco de mortalidade em relação aos pacientes com Motley 3, 2 ou 1. Então, precisa de rápida intervenção, já que é um sinal também de hipoperfusão tecidual, que a gente avalia pelo exame clínico, né, usual. Vamos manter também a cabeceira desse paciente a 30 graus para prevenir pneumonia associada à ventilação mecânica, e nos pacientes fora da ventilação, prevenir broncoaspiração, tá certo? Vamos monitorar o nível e conteúdo de consciência desse paciente, atentando para saber se está melhorando esse nível de consciência após o manejo dessas disfunções orgânicas, ou se está tendo piora, se é um paciente com indicação de ir para ventilação mecânica invasiva, né, de ser entubado. Podemos também aplicar CAN-ICU,
O CAN é um método para o diagnóstico de delírio, é rápido, de 3 a 5 minutos, uma escala de fácil aplicação, que eu consigo identificar delírio no paciente. Consecutivamente, eu entro com as medidas para reduzir duração de delírio, porque tanto a ocorrência de delírio como o tempo de delírio está associado a desfecho clínico negativo. Se foi aquele paciente que precisou ser entubado, está na ventilação mecânica, o que é que o consenso recomenda? Monitorar o nível de sedação. As escalas utilizadas para monitorizar o nível de sedação são a escala RAIS ou SAIS, tá certo? A Hansen não se utiliza mais. E nesse nível de sedação, pessoal, hoje nós queremos o paciente, mesmo em ventilação mecânica na UTI e sedado, ele com RAIS de 0 a -1, ou seja, o paciente alerta, calmo e contactante, ou pelo menos um RAIS de -1, que é quando a gente chama o paciente, ele desperta e fica com os olhos abertos, acompanhando o examinador por mais de 10 segundos. Então, hoje na UTI, a gente não quer mais aquele paciente com sedação moderada profunda, não, tá bom? Porque os estudos mostram que sedação profunda está associada ao maior tempo de ventilação mecânica, à ocorrência de lesão por pressão, à ocorrência de fraqueza muscular com desenvolvimento da polineuropatia do paciente crítico. Então, isso tudo traz desfecho negativo para o paciente. Mas é claro que nem todo quadro, né, que o paciente encontra se ventilado mecanicamente, a gente pode manter um RAIS de 0 -1. Então, pacientes com lesão pulmonar aguda, com síndrome de desconforto respiratório agudo, a famosa SARA, a gente precisa manter, sim, naquele momento, né, de resolução do quadro, ele em uma sedação de moderada a profunda, para que naquele momento o ventilador mecânico controle toda a ventilação do paciente, tá certo? Evitando assim assincronias, tá certo? Ventilação protetora, precisamos ficar de olho nos parâmetros que estão sendo colocados no ventilador. Então, volume corrente de até de 6 ml por quilo de peso predito do paciente, e uma pressão de platô até 30 centímetros de água, tá certo? Para evitar a lesão pulmonar. Nós, enfermagem, vamos monitorar os parâmetros ventilatórios e as trocas gasosas. Como é que está a expansão e simetria torácica, a ausculta pulmonar? Tem crépitos, tem roncos, tem sibilos? Como é que está a frequência respiratória desse paciente? Ele está sincrônico ao ventilador, assincrônico? Ele tem drive respiratório ou não? Como é que está a saturação periférica de oxigênio? Como é que está a PaO2, a PaCO2, o lactato, o pH, o bicarbonato desse paciente? E a relação PaO2-FO2, o enfermeiro tem que saber calcular, tá certo? Para a gente poder saber se aquela disfunção orgânica está em resolução ou não, se precisam de outras terapêuticas para resolvê-lo. Prevenção de PAV, minha gente. É muito comum o paciente de ventilação mecânica, infelizmente, evoluir para PAV, porque os cuidados necessários não são adotados, tá certo? Então, quais são as medidas instituídas que podem ser implementadas para a prevenção de PAV? Então, a gente tem a cabeceira, já falamos, de 30 a 45 graus. Se é um paciente com tempo de permanência na ventilação superior a 48 horas, que ele seja entubado de preferência com um tubo com aspiração subglótica, tá certo? Manter o nível de sedação o mínimo possível, se o quadro clínico permitir, levando ao despertar diário, tá certo? E o teste de respiração espontânea também diário. Higiene oral, que é uma atribuição da enfermagem. Higiene oral com clorexidina aquosa 0,12%, de 12 em 12 horas, tá bom? Mas lembrar que a higiene oral tem que ser feita, antes de fazer a higiene oral, verificar a pressão do CAF, lá do tubo, que tem que estar entre 18 a 22 milímetros de mercúrio, hoje 25 a 30 centímetros de água, para que durante a higiene oral o sumo não desça para a via aérea inferior, o CAF esteja pouco insuflado e esse sumo desça para o pulmão do paciente, levando a infecção, ok? E lembrar, antes da higiene oral, com clorexidina aquosa, é obrigatório, tá certo? A higiene com água destilada, tá certo? Ou água filtrada para remoção mecânica do biofilme intrabucal e peribucal, inclusive na superfície do tubo. Tá bom? Então, a gente faz a higiene com a gase envolvida com água destilada ou água filtrada, nunca água da torneira, por favor. Fazemos a fricção em toda essa região intrabucal e na superfície do tubo, aspirando ali ao mesmo tempo. E depois vamos fazer a remoção química do biofilme com a solução de clorexidina. O tempo de aplicação tem que ser pelo menos 15 ml, tá certo? Da gase embebida em clorexidina, e o tempo de aplicação em torno de 30 segundos a 1 minuto, ok?
Avaliação diária do início de desmame ventilatório. Pessoal, o paciente que vai para a ventilação mecânica, ele já consegue, já inicia a perda de força diafragmática com 18 horas de início da VM. Então, a gente deve avaliar diariamente com a equipe multiprofissional a possibilidade, tá certo? De retirar a sedação do paciente ou de manter um RAIS de 0 a -1 e colocar em um modo ventilatório espontâneo já para levar um treinamento do diafragma, tá certo? Para que ele consiga sair mais rapidamente da ventilação mecânica. Precisamos iniciar a alimentação precoce em um paciente com sepse, mas está sem sinais de hipoperfusão tecidual. O lactato dele, digamos, o lactato normalizou, pode iniciar a dieta via oral. Ok, é um paciente de ventilação mecânica, já corrigiu a hipoperfusão tecidual. Vamos passar uma sonolase integral para alimentação. Mas lembrando que pacientes com lactato elevado e com dose de noradrenalina geralmente superior a 0,4 micrograma quilo minuto não podem fazer uso de dieta enteral. Tá bom? E precisamos, quando iniciar essa alimentação precoce, ficar de olho em distensão abdominal, ruídos hidroaéreos, tá fazendo constipação, tá fazendo diarreia, para poder estar comunicando. E assim que possível, entrar com a menor dose de dieta enteral, né, nos pacientes que estão em ventilação mecânica para garantir o trofismo intestinal e evitar a translocação bacteriana. E também, nesse ponto de vista abdominal, a gente avaliar sangramentos, tá certo? Digestivos que podem vir a ocorrer. É um paciente restrito ao leito, então vamos precisar instituir as medidas de prevenção de lesão por pressão, então colchão piramidal ou colchão pneumático, utilizar aqueles recursos de proteção de proeminência óssea, então tem o protetor de calcânio, de cotovelo, de cabeça, vai aplicar hidrocoloides nas proeminências ósseas ou filmes transparentes, manter os lençóis secos e esticados, realizar a hidratação da pele e as medidas convencionais de prevenção de lesão por pressão. Vamos monitorar a função renal, porque nós vemos que a sepse está associada com disfunção orgânica aguda e pode surgir nesse interim aí uma disfunção renal. Então, de olho na ureia, na creatinina, no potássio, no bicarbonato, no débito urinário, no balanço hídrico do nosso paciente, comunicando qualquer alteração. Então, paciente com disfunção renal precisa ser avaliado pelo nefro para ver se vai fazer mais expansão volêmica ou se vai entrar com diurético, retirar os agentes nefrotóxicos, alterar a dose dos antibióticos que estão sendo prescritos, ajustados para a função renal. A enfermagem precisa estar atenta a isso. Outra coisa que eu chamo a atenção, revisão de prescrição médica, minha gente. Muitas vezes o paciente choca, né? É um paciente hipertenso, tá com vários antipertensivos prescritos ali de horário, o paciente choca, faz expansão volêmica, entra com vasopressor e o médico esquece de suspender os antipertensivos. Então, o enfermeiro tem que ficar de olho na prescrição para saber se aquela medicação é indicada para aquele momento para o paciente. Então, a conferência dos 9 certos. Tá certo? Associado a isso, vamos avaliar também a questão da conciliação medicamentosa, os medicamentos que o paciente fazia uso previamente antes do internamento, para ver se a condição clínica permitir, se eles já podem ser reintroduzidos, ok? E avaliar também possíveis interações medicamentosas que podem ocorrer em medicações prescritas para o mesmo horário. Vamos monitorar a evolução das disfunções orgânicas, através tanto dos parâmetros clínicos quanto dos parâmetros laboratoriais. Então, eu falei no início da aula que o enfermeiro ele tem que avaliar, sim, exame de laboratório e exame de imagem, ok? Para saber se essas disfunções estão em resolução ou se novas disfunções estão surgindo. Na ocorrência de novas disfunções, pessoal, comunicar imediatamente à equipe médica, tá bom? Após a estabilização do quadro clínico, né, desse paciente, instituir com a fisioterapia a mobilização precoce. Gente, a gente precisa retirar o mais rápido possível, é claro, na estabilidade de quadro clínico, ok? O paciente do leito, colocar ele sentado no leito, então ele sentado na poltrona, deambular com esse paciente, mesmo em ventilação mecânica, tá certo? Isso melhora a função diafragmática, melhora a expansão torácica e para a autoestima do paciente é excelente, também está associada à redução de delírio. E ficar atenta à retirada de dispositivos assim que indicado. O paciente passou da fase crítica da sepse, do choque séptico, tá certo? Já está sem droga, com parâmetros clínicos normais, parâmetros laboratoriais também. Não tem indicação mais de catéter arterial, vamos retirar. Não tem indicação de sonda vesical, vamos retirar. Não vamos esperar o final do período, minha gente, para poder retirar dispositivo que tem indicação imediata
de ser removido, tá certo? Lembre-se, quanto maior o tempo em uso do dispositivo, maior o risco de infecção relacionada à assistência à saúde, tá certo? Prevenir as iras, né? Então, foi o paciente que internou por conta de pneumonia, então a gente tem que instituir todas as medidas de prevenção de iras, sendo caso de controle geral, higienização das mãos, né? Os procedimentos com técnica séptica, fazer a desinfecção correta dos injetores laterais, dos conectores valvulados antes da administração dos medicamentos. Então, vamos instituir as medidas de prevenção de iras. E, para finalizar, apoio ao nosso paciente e à nossa família. Imaginem que é um paciente que nunca se internou no hospital, vai parar por conta da sepse e choque séptico, o choque séptico obrigatório internamento em UTI e a sepse de preferência internamento em UTI, porque ele pode evoluir com outras disfunções orgânicas e na UTI ele vai ter uma melhor monitorização. Então, é um paciente que fica ansioso, que fica agitado. Então, essa questão da comunicação com o paciente sobre o ambiente, sobre os dispositivos em uso, sobre o sistema de monitorização, a questão da escuta atenta para o que ele está precisando, a avaliação daquele paciente, se é possível flexibilizar o horário de visita ou não, permitir que a família traga um rádio, que traga revista, que traga livro, né, para poder entreter esse paciente e fazer com que a internação, que ele se adapte à internação, que ela seja o mais, como é que eu posso falar? O mais adequada possível para esse paciente, tá certo? E dar o suporte à família também, que vive esse momento de estresse e de receio da perda do seu ente querido, né? Então, a gente precisa ter esse olhar atento à família também, esclarecendo todas as dúvidas que ocorram. Então, no horário de visita, a gente precisa se apresentar à família, tá certo? Se colocar à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida que ocorra e essa atenção, a escuta, né, atenta com o paciente. Finalizo aqui a apresentação, deixo o meu e-mail para contato e o perfil do meu Instagram, que é o @TassiaNeriFaustino. Obrigada, pessoal. Obrigada, Tássia. Acho que muitos elogios aqui. Você tem um fã-clube aqui no nosso chat, né? Inclusive elogios vindo do professor Tarcísio aí, nosso diretor acadêmico, né? Então, parabéns aqui, muitas pessoas aplaudindo, agradecendo, né? Sobre a sua aula aí, que realmente foi muito boa. Apareceu uma pergunta aqui anteriormente no chat, quando você estava falando sobre o slide 5, a respeito da questão da heterogeneidade da microcirculação, né? Circulação, então, sim. você pode voltar um pouquinho e esclarecer para a nossa audiência, por favor? Posso sim. Então, pessoal, o foco infeccioso na infecção, ela gera essa resposta desequilibrada, imunológica, né, do nosso organismo, e na microcirculação ela promove essa heterogeneidade de fluxo. O que seria isso? Eu tenho tecidos mais perfundidos e outros menos perfundidos. Associado a isso, a gente tem trombose em toda a rede vascular, seja ela arterial ou seja ela venosa, que leva ainda mais a essa heterogeneidade de fluxo. Tá bom? E tudo isso vai culminar com a questão da hipoperfusão tecidual. Então, vou ter áreas mais perfundidas e áreas menos perfundidas devido a essa alteração. E tudo culmina em disfunção orgânica, é o desfecho-chave. Ok? Ficou claro para quem perguntou? Eu acho que talvez uma das formas até de visualizar isso vai em relação ao score de Motley, né? Que você mostrou ali toda a perfusão da área do joelho, né? Bastante alterada, que vai ao encontro aí dessa questão fisiológica, né? Exatamente. Exatamente. Quanto mais próximo é a área de Motley da raiz da coxa, gente, maior o grau de hipoperfusão. A gente precisa ficar atento, porque eu vejo na prática que não é uma alteração clínica que tem muita relevância para a equipe, e ela é importantíssima, tá certo? Então, é um parâmetro clínico ali de beirador de leito, que eu sei que aquele paciente com Motley de 4 ou 5, ele tem uma mortalidade muito maior do que o paciente que não apresenta Motley. Então, é um sinal de vasoconstricção heterogênea e, consecutivamente, de alteração em microcirculação. A gente precisa corrigir rapidamente. Desculpa, vi aqui o nome da Ana Dulce e já estou trocando tudo. Tássia, veio uma outra pergunta aqui no chat a respeito dos Swan-Ganz, né? Porque apesar de ser talvez o único recurso que traga para a gente aí um monte de variáveis que outras
formas de monitorização não trazem. Tem alguns profissionais que dizem que talvez não valha tanto a pena o custo-benefício pela invasão, pelo custo. Qual a sua opinião sobre o uso do Swan-Ganz para o paciente grave? Você é a favor? Você é A gente vê na contra? Como prática você se posiciona? os prós e os contras. Vocês estão me ouvindo? Que o meu está dando como se fosse uma quedazinha de internet, uma oscilação. Estão me Agora ouvindo? acho que normalizou. Tássia, Pronto, então vamos lá. Tássia, nós Oi, estamos te Ana. ouvindo. Se você sentir alguma coisa, você pode desligar a câmera, porque aí É que, diminui pronto, tá a, certo. a, a carga aí, tá? Tá certo, eu vou ficar de olho. Pronto. Em relação ao Swan-Ganz, o que é que a gente está observado? Tem sido um equipamento que tem caído em desuso. Por quê? Nós temos plataformas menos invasivas e que fornecem dados, né? Não todos. Gente, o Swan-Ganz é o único que fornece aquelas variáveis completas, tanto hemodinâmicas circulatórias como de oxigenação. Ele é o único que fornece variáveis que outras plataformas não permitem até o momento, né? A gente não sabe com o avanço da tecnologia como é que vai ficar isso mais à frente. Mas o que é que eu vejo na prática clínica? Como Swan-Ganz, eu preciso de uma equipe médica que tenha habilidade e expertise na sua inserção, tá certo? Que não é, por exemplo, eu trabalhei em assistência, eu vi Swan-Ganz 2 vezes na minha residência, trabalhei em UTI cardiológica durante 4 anos, só vi Swan-Ganz uma vez nessa UTI cardiológica. Tá bom? Então, como a gente tem as plataformas de monitorização minimamente invasiva, que já utilizam recursos, um catéter arterial, é só passar outro catéter central, eles vão me dar parâmetros de pré-carga, pós-carga e contratilidade, que com esses parâmetros eu consigo manejar o status hemodinâmico do paciente, eu vou utilizar esse recurso minimamente invasivo. Mas, se mesmo com esse recurso eu estiver verificando junto à equipe multiprofissional, deixa eu desligar aqui, junto à equipe multiprofissional, que esse paciente mantém o quadro persistente de choque, aí eu vou ter que ir para o Swan-Ganz como última alternativa, mas ele não é a primeira, ok? Tanto pela questão de ter a expertise de quem o passe, como pelo risco de complicações associadas. Pessoal, o Swan-Ganz é um catéter da artéria pulmonar. Imaginem que ele tem que atravessar todas as câmaras cardíacas direitas para que a ponta dele fique dentro da artéria pulmonar, então ele tem risco de complicações importantes, endocardite, ele tem risco de fazer rompimento de válvula, perfuração de câmara cardíaca, dentre outros. Então, não digamos assim, uma ferramenta utilizada como primeira linha, tá certo? Para avaliar choque e estado hemodinâmico do paciente. A gente utiliza a monitorização clássica hemodinâmica, que são os parâmetros clássicos, frequência cardíaca, pressão arterial, PVC, débito urinário, tempo de enchimento capilar, temperatura da pele, lactato, saturação venosa central de oxigênio. Não conseguiu manejar com isso, vamos para a plataforma de monitorização minimamente invasiva. Não conseguiu, aí sim a gente vai para o Swan-Ganz, tá certo? Sempre avaliar risco-benefício. A Bárbara colocou um comentário aqui no chat falando que ela é fã do Swan-Ganz e eu acho que eu sou do grupo aí junto com ela, né? Que eu acho que quando bem indicado ele tem uma função de ajuda, né, muito grande, mas lembrando sempre que o catéter sozinho não vai resolver nada, né? Não adianta nada eu ter aquela lista com variáveis hemodinâmicas se eu não souber interpretar, se eu não souber que condutas a gente tem que tomar a partir daí, né? A partir do momento que a gente toma as condutas, quando a gente vê as mudanças, se eu não souber fazer uma relação com a clínica, né? Então, muito talvez do insucesso do Swan-Ganz é que não adianta eu ter a variável e não saber o que eu fazer a partir dela, né? Então, talvez por isso, né, a gente acaba não vendo tanto benefício, porque realmente, né, por ser um material caro, por ser algo que não é comum, né, na grande maioria das UTIs, pelo menos em grande quantidade, né, acaba que fica um recurso que não é tão simples de ser usado, né, Tássia? E se a equipe não souber cuidar, manejar, as complicações vêm, né? Tem uma pergunta aqui, sim, Tássia, eu sempre desculpa, brinco, pode falar. Bia, rapidinho, eu brinco sempre com meus alunos, né, da pós-graduação, que
se a gente tem um Swan Gaze, uma plataforma de monitorização minimamente invasiva, e a gente não sabe interpretar o parâmetro e, com base naquele parâmetro, ajustar os meus cuidados de enfermagem, eu vou ter burros olhando para o palácio, literalmente. Então, a gente tem uma tecnologia de ponta, com variáveis importantíssimas que vão auxiliar o manejo. A equipe não sabe interpretar, a gente vai estar oferecendo mais risco ao paciente do que benefício. Então, o enfermeiro tem que saber interpretar parâmetro hemodinâmico dessas plataformas, certo? De monitorização invasiva e minimamente invasiva, para a gente garantir um cuidado de enfermagem, de fato, individualizado para o paciente, para poder manejar essas disfunções. Pois Pode é, e falar, veio aqui Bia. uma outra pergunta a respeito de corticoide, né? O que você sabe, pode dividir com a gente a respeito do uso de corticoide na sepse, no choque séptico? Se indica corticoide no caso do choque séptico, tá certo, pessoal? Sepse em geral, não. Só naqueles pacientes utilizando droga vasoativa e doses crescentes. Aí se indica utilizar porque os estudos verificaram uma associação nesses pacientes mais críticos de choque séptico entre uso de corticoide e redução de mortalidade. Então, o corticoide para esses pacientes é comprovado que reduz mortalidade de fato, então a gente precisa iniciar. Então, cabe ao enfermeiro, tá vendo que o paciente está em choque séptico, dose crescente de vasopressor, falar ao médico, porque não prescreveu ainda o corticoide, tem coisa que a gente tem que chamar atenção mesmo, gente, que até pela rotina do plantão, o profissional pode acabar se passando e a gente precisa iniciar o corticoide para reduzir resposta inflamatória e reduzir mortalidade. E nessa situação de choque séptico, né, existe uma recomendação até de fazer esse corticoide em infusão contínua, né? Para a gente não fazer o bolo das 200 miligramas, porque você aparentemente tem benefícios quando ele é feito de forma mais prolongada, né? Exatamente. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente vê mais, falando aqui do estado, em doses sistemáticas, né? 50 miligramas de 6 em 6 horas ou 100 miligramas a cada 12 horas, mas tem um benefício dessa questão da infusão contínua e outra coisa, gente, fiquem atentos, a gente já tem um quadro de hiperglicemia decorrente da sepse e o uso de corticoide também leva à hiperglicemia, tá certo? Então, a gente precisa ficar atento ao paciente, né? A hiperglicemia decorrente da sepse, mesmo do uso do corticoide, tá fazendo essa correlação. Legal. Tássia, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que dentro do protocolo do ILAS, né, que é o Instituto Latino-Americano de Sepse, com certeza você sabe bem, existe uma recomendação para que as equipes de saúde façam a busca ativa de pacientes com sepse ou possivelmente em sepse nas instituições. Qual que é a sua experiência? Como que isso se coloca? O que você poderia falar para a gente sobre isso? Bia, durante, né, eu vi essa questão da busca ativa em um dos hospitais que eu trabalhei. Então, tinha uma equipe, geralmente era o médico, né, diarista da UTI, junto com a enfermeira assistencial da UTI, que iam até a unidade de internação, iam nos setores, unidade de internação e também na emergência discutir o caso clínico dos pacientes com o emergencista. Tá certo? Buscando identificar precocemente esses pacientes com disfunção orgânica aguda. Então, nessas unidades em que, na internação, a gente não tem médico plantonista 24 horas, o médico assistente passa e vai embora, né? Uma intercorrência, a gente tem que chamar o médico da emergência. Então, o enfermeiro assistencial subia com o médico diarista para poder pesquisar quais eram os pacientes com sinais de disfunção orgânica e, a partir daí, tá avaliando o paciente, fazer avaliação, exame físico detalhado, anamnese, ver resultado de exame, de imagem, exame laboratorial, para ver se era um paciente com suspeita de sepse e, na suspeita de sepse, já transferia para a UTI. E, na emergência, fazia a discussão diretamente com o plantonista do momento. E a gente verificava que realmente muitos pacientes, gente, passavam despercebidos, viu? Hoje em dia, que a gente já tem os protocolos gerenciados de sepse, a gente não vê tantas falhas nesse sentido. Tem as buscas ativas, mas não recrutam, digamos assim, tantos pacientes como antigamente, na ausência desses protocolos gerenciados de sepse. Assim, é importante a gente enfatizar isso, né? Porque senão, às vezes, a gente toma uma conduta muito passiva, né? De esperar o paciente manifestar sintomas e muitas vezes, quando vai fechar o protocolo, quando vai iniciar a investigação, ele já está numa fase um pouco mais avançada, né?
E essa busca será algo que a gente vai propositalmente olhar para quem pode estar, né, em risco, numa situação, é uma das coisas que vale a gente pensar dentro de uma rotina hospitalar, né? Isso, exatamente, Bia. São medidas que ajudam a identificação precoce e melhora, né, de desfecho. Então, por mais que no dia eu faça a busca ativa e não encontre nenhum paciente recrutável, né, dentro da sepse, eu estou fazendo a minha parte na identificação. E era muito interessante porque o enfermeiro fazia parte da equipe, não ia só o médico diarista, e o enfermeiro e o médico diarista, né, na busca ativa desses pacientes, ressaltando ainda mais a importância fundamental do enfermeiro nesse processo. Uma das coisas que a gente tem visto também, né, bastante, são os enfermeiros como os identificadores da sepse, né, e dentro dos protocolos, uma vez que identificam um sulfo alterado, um quick sulfo alterado, já deflagram os protocolos, né, então Exatamente. não há necessidade de esperar uma prescrição médica para coletar exame ou para instalar uma medicação, né, isso eu falo um pouco da experiência que eu tenho, né, no Einstein, que o enfermeiro, por exemplo, da clínica, né, de uma enfermaria, que é um enfermeiro que, por mais que tenha o plantonista, o hospitalista, né, ele tem essa autonomia, né, de identificar um paciente em sepse, abrir o protocolo, começar a coleta de exames, começar a infusão das drogas e, enquanto isso, né, o médico vai chegando e vai assumindo depois aquilo que é o papel dele, né, então são várias medidas, né, que a gente vê para reduzir tempo de atendimento e que com certeza impacta em mortalidade e desfecho, né? Com certeza, Bia. Assim, falando do cenário que a gente tem aqui no estado, né? Na Bahia especificamente, nós temos hospitais de interior que fica um enfermeiro plantonista e um médico plantonista para o hospital inteiro, né? Desde a maternidade até as clínicas cirúrgicas, clínica médica e emergência. Infelizmente, são realidades que fazem parte do nosso país, não temos para onde correr. E nesses cenários, ter esse protocolo gerenciado de sepse, né, em que o enfermeiro identifica, já pode começar a coletar lactato, cultura, iniciar antibiótico de acordo com o protocolo pré-estabelecido é fundamental. Porque imagine se vai esperar o médico chegar na unidade para deflagrar o protocolo, quanto tempo a gente teria perdido? Gente, quanto mais rápido a gente intervir, por isso que é o bundle da primeira hora, eu tenho que intervir na primeira hora do reconhecimento da sepse, isso garante melhores desfechos para o paciente, ok? E a Bárbara está comentando aqui, né, no chat, que com certeza essa questão do enfermeiro vai muito além da sepse, né? Que tem alguns protocolos aí que o enfermeiro ele ajuda no desmame de sedação, de ventilação, entre outras situações aí para deshospitalizar ou para remover o paciente de um cuidado mais intensivo assim que possível, né? Exatamente. Estamos dentro de todas as ações assistenciais do serviço, gente. A enfermagem tem um poder enorme, né? E precisamos nos empoderar através do conhecimento para termos a nossa valorização profissional, a valorização por parte da gestão do serviço, por parte da sociedade, porque quem ganha, gente, é o paciente e a sociedade. Tudo isso a gente adquire com conhecimento. Então, ter um enfermeiro, né, liderando esses protocolos, seja de gerenciamento de sepse, seja de diagnóstico de síndrome coronariana aguda, seja de diagnóstico de AVC, gente, é fundamental para você garantir um melhor desfecho, porque é o enfermeiro que está ali à beira do leito do paciente. Nenhum profissional, fisioterapeuta, médico, fica tanto à beira do leito como o enfermeiro. Então, somos os profissionais mais adequados, né, para essa função. E vivos enfermeiros, né? No ano de bicentenário de Florence, no ano de Nursing Now, no ano internacional da enfermagem, né? Veio uma pandemia para ajudar ainda nesse reconhecimento e no entendimento do papel do enfermeiro aí dentro do serviço de saúde. Ana, posso passar a palavra para você agora? Sim, gente, estamos chegando já ao final dessa maravilhosa webclass, que se deixar a gente vai ficar aqui, hein, um tempo. Mais uma aula de alto nível, né, bem sucedida aqui no ciclo de palestras online. Vocês estão vendo aí na tela, nós temos uma pesquisa de satisfação, tá? Então, gostaria que vocês preenchessem, porque sua opinião é muito importante para nós, tá certo? Então, vocês vão aí
trazendo, fazendo esse registro, né? Nos ajudando aí com a opinião de vocês, tá? Então, lembrando que nós teremos na próxima semana, né? Na próxima semana, no dia 19, no nosso programa Conexão Saúde da Faculdade Santa Casa, a espiritualidade e o cuidado em saúde, né? Desenvolvimento e potencialidades, com o Dr. Luiz Saporetti, tá? Lembrando também, né, que nós temos o curso de catéteres vasculares, que começa agora no dia 2 de setembro, tá certo? Então, nos acompanhe, veja, né, nas nossas redes, todas essas informações, tá? Facebook e o Instagram, temos aí essa divulgação. Temos aí, no dia 15 de setembro, o enfermeiro Felipe Utari, né? Que vai falar sobre nós, tá? Com práticas avançadas do enfermeiro, o uso da ultrassom como indicador da decisão de sondagem vesical. E assim, eu trago para vocês aqui, né? Na verdade, quando essa belíssima aula de Tássia, que ela vai também trazendo evidências da importância do enfermeiro, né? E da gente se apropriar disso na condução das atividades. Então, venham para o nosso curso. Então, temos aqui não só Tássia, mas temos aqui um número de profissionais muito qualificados, né? Com esse nível de qualidade mesmo, né? Para capacitar, melhorar, né, a atuação na assistência. Então, Tássia traz aí a prática avançada na enfermagem, o uso do catéter arterial, então vai mostrando aí, né, que existe legislação que dá conta disso, que nos garante, né, a atividade, o quanto que é importante o conhecimento, né? Então, assim, quando ela traz esse termo, a enfermeira que está à beira-leito e que tem essa condição de perceber logo de início, né, esses sinais aí da septe chegando e estando muito atento da necessidade de intervenção, e o enfermeiro faz isso. E esse é o objetivo daqui da faculdade, né, de preparar pessoas para agir rapidamente com esse senso crítico, reflexivo, né, e com esse conhecimento colocar em prática, tá? Então, nós vamos encerrando aqui esse evento, mas antes eu tenho que agradecer, né? Agradecer. E aí, Tássia, eu vou trazer aqui um agradecimento do professor Tarcísio, né? Que ele diz assim: professora Tássia, sua aula evidencia o quanto o profissional ou a profissional de enfermagem pode avançar em sua atividade clínica e a importância da sua diferenciação através da educação continuada, né? Então, essa capacitação contínua, ela é necessária, e o professor Tarcísio, nosso diretor acadêmico, né? Que vai nos conduzindo sempre com muita leveza, com muita maestria as nossas atividades. Ele traz uma paz, não é mesmo? Na tranquilidade ali, muita leveza aí, tá? Então, agradecemos em nome da faculdade a todos vocês que estiveram conosco nessa noite, tá? Os nossos alunos, hein, Tássia? Os nossos alunos, então aqui, Larissa, Sheila, Diego, Thaís, né? Então aí falando, né? E trazendo aí, agradecendo a essa oportunidade de estar assistindo aqui, tá? A você, Tássia, tá? Que expôs muito bem. Aprendi horrores aqui, viu? Fiquei me atualizando aqui com sua aula, tá certo? A coordenadora Beatriz Murata, como mediadora, tá? A professora Lélia Martã também, que estão aí na coordenação do curso da pós-graduação e especialização em enfermagem, em unidade de terapia intensiva e urgência e emergência, tá? As enfermeiras a enfermeira Jaqueline Noronha, gerente assistencial do Hospital Santa Isabel, e a doutora Patrícia Alcântara, gerente de ensino e pesquisa, pelo apoio e participação efetiva na preparação dos estágios do nosso curso de enfermagem. Então, veja, o curso de unidade de terapia intensiva, gente, só de carga horária de estágio são 120 horas. Não tem a quantidade de horas aí não, viu? Fora as práticas. E o curso de emergência, nós temos 140 horas de prática. Então, é um monte de tempo para a gente dar conta aí e preparar vocês
e de uma forma diferenciada para estar no mercado de trabalho. Agradecemos também a todos os profissionais da Faculdade Santa Casa envolvidos na realização desse evento. Então, são muitas pessoas nos bastidores, tá bom? Agradeço de coração. E agora eu passo a palavra para a Tássia e para a professora Beatriz para se despedirem antes da gente fechar. Eu vou falar só rapidamente aqui, deixar o fechamento com a estrela do dia, né? Então, obrigada a todos aí pela presença. Enfim, continuo à disposição, caso queiram tirar aí alguma dúvida a respeito do curso, queiram conversar comigo, com a Lélia, né? Estamos aí à disposição para vocês e espero vê-los no dia 14 na nossa live sobre ultrassom. Obrigada, Bia. Isso mesmo, ultrassom aí no dia 15, viu? 15 de setembro. Com você, Tássia. Então, bem, pessoal, queria agradecer mais uma vez o convite, viu? Dizer que eu estou muito feliz de poder participar desse projeto. Agradecer a todos que disponibilizaram tempo para poder me ouvir, né? Numa noite de quinta-feira. A gente sabe que não está fácil para ninguém essa rotina de home office. Muitos trabalham assistencial lá no front, mesmo na linha de frente, né? Nessa pandemia. E ressaltar mais uma vez que conhecimento é poder, gente, de fato. Né? Então, nós somos reconhecidos pelo que nós sabemos, como nós tratamos o paciente, e isso é fundamental. Então, a enfermagem ela precisa se valorizar, e o empoderamento é a primeira opção nesse processo de valorização, ok? Todos saem ganhando com isso, nossa profissão, a sociedade, os pacientes, os serviços. Então, a gente precisa lutar por essa enfermagem de fato empoderada, valorizada a cada dia. Tá bom? Estou disponível para os próximos eventos. Vou assistir de Felipe. Felipe é o que trabalha com ECMO também, não é, Bia? Também. Eu conheço o Felipe de um congresso, da Dente, conheço o Felipe, maravilhoso. Eu estava com dúvida no sobrenome dele, eu fui confirmar agora no Facebook. Felipe Tuari Andrade Coelho. Excelente. Pois é, e ele aí é um dos nossos... pois é, ele vai estar aí com a gente. Já trouxe ele para cá também. É um dos professores, junto com você, tá? Então, gente, nós agradecemos a presença de todos, viu? Mais uma vez, e boa noite.